Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora, que nesse momento nós possamos invocar o Espírito Santo, pedindo a docilidade no nosso coração, a paz para as nossas mentes, para tudo que você esteja passando, esteja enfrentando nesse momento, que a palavra de Deus seja o seu remédio agora nesse momento. Eu me chamo Ana Paula, sou aqui do Vicariato Norte, pertenço ao grupo de oração Santa Helena, nossa paróquia Santa Helena, E eu com muito carinho, com muita alegria, com muito zelo, a palavra de Deus, que venho partilhar para vocês nas cartas, de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11. E que é um capítulo assim muito robusto, de informações, de exortações, direcionamentos. Eu peço a você nesse momento mesmo o entendimento do Espírito Santo, para que ao cair aos seus ouvidos caia como flechas, como setas de libertação e de conversão. Para você, eu, pregador, o anúncio da boa nova. Precisamos primeiro começar em nós o que a palavra precisa nos ensinar. Então vamos aí, capítulo 11, versículos 16 ao 24. Até já vou adiantando para que depois você, orando nesse capítulo 11, leia ele todo. O Senhor me chamou mais atenção por esse versículo 16 ao 24. Que somos nós mesmos como cristãos, como o início das primícias, que uma palavra entrou em nossas vidas, nossos corações endurecidos, ainda com a nossa limitação a pecar, ainda não conhecendo esse Deus vivo de amor, mas é toda a palavra, todo o capítulo 11 nos dá esse direcionamento. Então vamos lá, pega a sua palavra, acredito que já esteja juntamente a você, e vamos lermos juntos. A oliveira silvestre e a oliveira cultivada. Se as primícias são santas, a massa também o será. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Se alguns dos ramos foram cortados, e tu, oliveira silvestre, foste enxertada entre eles, para beneficiares com eles da seiva da oliveira, não te vanglories contra os ramos, e se te vanglorias, saibas que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Porém dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Muito bem, eles foram cortados pela incredulidade, e tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se a Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Vê então a bondade, a severidade de Deus, a severidade para os que caíram e a bondade de Deus para contigo. Se perseverares na bondade, do contrário, também tu serás cortada. E eles não permanecerem na incredulidade serão enxertados. Pois Deus é capaz de os enxertar novamente. Com efeito, se tu fosses cortado da oliveira silvestre, por natureza e contra a natureza, fosse enxertado na oliveira cultivada. Com maior razão, os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem. Amém? Deus seja louvado por essa palavra. Deus seja louvado por tanta exortação, para nós. Deus seja louvado porque a tua palavra fala direto aos nossos corações de servos, de cristão muitas vezes incrédulos, desobedientes, de corações endurecidos, e que muitas vezes não estamos voltados para ouvir a palavra, para seguir a palavra
como o Senhor ordena, orienta, propõe. Diz para nós aqui que as primícias são santas e a massa também o será. Se a raiz é santa, os ramos serão. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos convida neste dia a prepararmos a nossa raiz. Em que raiz nós estamos sendo enraizada, enficada? Qual é a terra que eu tenho mexido, cavado para enterrar os meus pés, os meus passos, a minha vida, a minha história, o meu coração, o meu testemunho? E de que forma eu e você temos cultivado? O Senhor nos convida nesse tempo a cultivar esta terra, para que a raiz seja enraizada para dar galhos, troncos, folhas, frutos maduros, firmes, alicerçados na palavra, obedientes ao que o Senhor nos quer. E Ele não vai nos dizendo para nós que se alguns dos ramos foram cortados, fossem enxertadas entre eles, para beneficiares com eles. Não te vanglories contra os ramos, e nem te vanglorias, porque saibas que não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Meu irmão, minha irmã, a raiz precisa estar alicerçada na rocha de Jesus Cristo, na palavra, aos sacramentos, aos mandamentos, o que a igreja ensina, o que a igreja nos orienta, para que assim, nos momentos difíceis, nós possamos permanecer em pé. Precisamos ser mesmo como aquele bambu que balança na ventania, na tempestade, enverga muitas vezes, mas não cai. Vem a bonança do dia seguinte, vem o sol, vem a água para regar, e aí esse bambu de novo em pé, florescendo, bonito, robusto. É isso que o Senhor deseja para mim, para você neste tempo, que possamos colher todas essas plantas, essa natureza que está nos oferecendo algo bom, algo bom. E o versículo que mais chamou a atenção nesta passagem é quando diz: porém dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Todo sofrimento, todo corte, toda poda, que muitas vezes dói, choramos, lágrimas, e muitas vezes nem mesmo as lágrimas mais têm diante do sofrimento, do peso, da medida do sofrimento. Mas é por aí que o Senhor vem nos sustentar, vem nos restaurar, vem nos colocar de pé, mulheres e homens prontos para a batalha. E aí o Senhor vai dizendo para nós: eles foram cortados pela incredulidade, tu estás firme pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme ao Senhor. Teme ao Senhor. O Senhor convida, exorta, obedecemos ao Senhor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a ti poupará. Isso não é castigo. Isso não é punição. Isso é palavra de Deus. É orientação. Quando você vamos ao médico, o Senhor diz: são esses remédios que a senhora precisa tomar. A senhora precisa fazer o uso diário, na hora certa, na medida certa. E se nem você não obedecer àquela receita, o médico vai dizer: infelizmente, meu senhor, minha senhora, minha filha, meu filho, é difícil a cura chegar. Vê então a bondade e a severidade
de Deus. A severidade para aqueles que caem, mas também a bondade para aqueles que perseverem até o fim. Então o Senhor nos propõe, Ele não nos impõe. O Senhor nos impõe diante do teu amor, do preço maior que pagou para nós na cruz, a salvação que nos deu gratuita. Ele propõe para nós 3 momentos que eu digo assim, eficazes nessa passagem do capítulo 11 para a nossa vida. Primeiro, conversão e libertação dos nossos corações endurecidos. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Primeiro, conversão e libertação dos nossos corações firmes. Terceiro, ele diz para nós permanecer na fé, cultivar a raiz, permanecer firme na raiz que se sustenta pela fé e confiar, porque Deus é fiel na tua promessa. Então vamos repetir para que a gente possa encerrar esse momento. Conversão e libertação aos corações endurecidos, permanecer firme na fé e confiar, porque Deus é fiel nas tuas promessas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos ao Espírito Santo, sela isso nos nossos corações e faça da nossa vida, diante da tua palavra, testemunha de fé, perseverante na graça e na confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.